quero mostrar para vocês nos próximos slides, tá? São representações de gráficos, tá? Dos dados sobre a trajetória do PIB, tá? Da economia brasileira, tá? Do período de 2000 a 2020. Tá? Tanto a trajetória a partir de dados trimestrais, que o IBGE apresenta os dados trimestrais, tá? E analisando esses dados para a trajetória de crescimento anual. Tá? O que a gente pode verificar a partir dos dados e a representação desses dados em gráfico é que a economia brasileira teve, tá, uma trajetória de crescimento. Tá? Para a gente ver mais facilmente esse crescimento, tá? Um recurso que a gente tem, tá, é colocar o ponto de partida igual a 100. Tá? O índice PIB, tá, da economia brasileira de 2000, a gente coloca como 100, para ver como se deu, tá, essa trajetória até 2020. Bom, o que a gente pode ver é que a economia brasileira cresceu 50%. Tá? Poderia ter crescido mais. Isso é um problema da economia brasileira que a gente tem que estudar em todas as disciplinas. Tá? Mas outro ponto que a gente pode observar, tá, é que essa trajetória de crescimento, tá, não foi linear. Tá? É lógico que trimestralmente tem problemas sazonais, tá? Mas houve também muita flutuação, tá? E flutuações, tá, negativas, tá? Não apenas provocadas por fatores externos, tá, como a gente tem em 2020, tá, uma flutuação negativa provocada aí pela pandemia do Covid. Tá? Bom, mas em anos anteriores, 2008, 2015, 2016, a gente tem flutuações negativas que desaceleraram o crescimento. Tá? Então, se a gente pegar a taxa de variação trimestral, tá, que a gente pode ver no slide, tá, é uma grande variação, tá, flutuações positivas, negativas. Tá, no último ano, tá, tem a flutuação negativa provocada pela Covid, depois uma rápida recuperação da economia. Tá? Eu fiz um gráfico também, no slide 11, tá, colocando se a economia brasileira tivesse uma trajetória, tá, de crescimento linear, tá, um crescimento constante de 1,5% por trimestre. Tá? Bom, o que a gente pode ver, tá, é que a economia brasileira não conseguiu atingir, tá, essa trajetória. Tá? Se a gente tivesse um PIB potencial que crescesse a 1,5 por trimestre, tá, a gente estaria bem afastado desse PIB potencial. O PIB efetivo estaria bem abaixo desse PIB potencial. Tá? Ora, isso significa que essa instabilidade da economia brasileira, portanto, os problemas macroeconômicos, estão afetando o desenvolvimento econômico da economia brasileira. Tá? No slide 12, tá, eu faço uma comparação da trajetória de crescimento, tá, da economia brasileira e da economia chinesa. Tá? Aí, com dados mais limitados disponíveis no IPEA Data, o que a gente vê? A China, sim, tem uma trajetória, tá,
ascendente no crescimento econômico, tá? Muito além, tá, da economia brasileira, tá? E com poucas instabilidades. Tá? Então, o que eu quero deixar bem claro, temos dois grandes problemas, tá, para analisar na disciplina. Lógico que há vários outros problemas para a formação do economista. A relação entre a macroeconomia e o desenvolvimento econômico, e como que a macroeconomia pode contribuir para acelerar o desenvolvimento econômico, e também estudar como que problemas macroeconômicos estão dificultando a trajetória de crescimento econômico. O que, para mim, por isso que eu coloquei esses dados em gráficos, e vou pedir para vocês também fazerem trabalho empírico sobre isso, tá? Visualmente, a gente pode verificar que há uma grande instabilidade macroeconômica na economia brasileira, e isso é um problema não apenas macroeconômico, mas um problema para o desenvolvimento econômico da economia brasileira.